Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais uma semana e nós estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, onde estamos estudando a nossa lição bíblica, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E mais uma vez, nesse nosso trimestre, estaremos estudando esta lição, a supremacia de Cristo na carta aos Hebreus. Já temos estudado algumas lições e hoje estaremos estudando a lição número 9 para 4 de março de 2018, que trata sobre os contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. Temos estudado várias características da nova aliança, a supremacia de Cristo, em relação à antiga aliança. E hoje nós estaremos estudando sobre a adoração. Alguém disse que a adoração é muito mais do que você pronunciar palavras como glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É muito mais do que tocar, muito mais do que levantar as mãos para o alto. Adoração é um estilo de vida. E nós vamos estar estudando nesta lição os contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. Ou seja, havia adoração na antiga aliança e há adoração na nova aliança. E nós estaremos vendo algumas diferenças. O texto que nos dá base para a lição desta semana é o texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 5, versículos 14, 15, 22 a 28, que nos diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus 9, 22, que diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22, nossa verdade prática nos diz assim: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Muito bem, então nós temos aí as leituras. Temos a leitura semanal que nós recomendamos que você leia, né? Por exemplo, segunda-feira a leitura foi sobre os utensílios no culto da antiga aliança. A leitura de terça-feira, o culto, os oficiantes e a liturgia na antiga aliança. Quarta-feira, uma redenção eterna pelo sangue do Cordeiro. Quinta-feira, uma consciência limpa pelo sangue de Cristo. Sexta-feira, uma herança eterna pelo sangue de Jesus. E no sábado, uma promessa gloriosa pelo sacrifício do Filho de Deus. Todos esses assuntos, né, estão aqui respaldados com textos bíblicos da carta aos Hebreus. Nossa lição, ela tem como primeiro tópico o culto e seus elementos na antiga aliança. No segundo tópico, a eficácia do culto na nova aliança. Terceiro ponto, a singularidade do culto da nova aliança. E, por fim, uma conclusão. E como nós temos falado nos demais vídeos, nós temos uma proposta de complementaridade, né? O nome desse vídeo, dessa programação que nós fazemos é a Escola Bíblica Complementar, onde a gente monta 10 tópicos que podem te ajudar e ampliar o que já está contido aqui na lição. Então, queridos, nós vamos ver que na antiga aliança a adoração ela tinha que ser considerada pelo menos 3 coisas. Primeiro, nós temos os objetos da adoração. Então a gente vai ver que a antiga aliança era recheada de simbolismo, e você vai ver que dentro do tabernáculo que peregrinou pelo deserto, nós tínhamos ali o altar do holocausto, nós tínhamos ali a mesa dos pães da proposição, nós tínhamos o candelabro, nós tínhamos o altar do incenso, a arca da aliança e outros acessórios que acompanhavam aquele tabernáculo. Eram objetos da adoração. A própria veste do sacerdote, né, com os paramentos que acompanhavam aquela veste, né, e tudo isso eram objetos da adoração. Nós tínhamos também o oficiante da adoração, que era, por sua vez, o sacerdote, não é? Quando as coisas eram operadas no pátio e no lugar santo, e o sumo sacerdote, que uma vez no ano entrava no Santo dos Santos para também oficiar. Ele era o oficiante da adoração. E, em terceiro lugar, o adorador propriamente dito, que era aquele que levava a sua oferta, levava o seu holocausto, para que, mediado pelo sacerdote ou sumo sacerdote, essa adoração fosse prestada ao Senhor. Mas, na nova aliança, nós já dispensamos muitas dessas coisas que nós vamos estar aprendendo. Muito bem, temos aqui a antiga aliança, que nós chamamos aliança do Sinai, ou aliança da lei mosaica, ou Antigo Testamento, ou aliança primária. Temos a segunda aliança, ou nova aliança, que nós chamamos Novo Testamento, aliança da graça, aliança da cruz e aliança definitiva. Então, antiga aliança e nova aliança. Agora, o que é interessante nós notarmos, e é muito
muito importante que você, professor de escola dominical, né, você que vai estar dando aula na classe de escola dominical, você se concentre no título da nossa lição, porque o título é a promessa que é feita no ensino, e aí nós vamos ter que cumprir na medida que a gente vai ensinando. Bom, em primeiro lugar eu quero colocar que a antiga aliança, ou antiga adoração que estava contida na antiga aliança, ela difere da nova aliança, porque esta antiga aliança, a sua adoração estava restrita a tempo e espaço. Em primeiro lugar, a adoração da antiga aliança estava restrita a tempo e lugar. Nós vamos ver aqui no subsídio didático que há uma informação muito interessante que diz assim: ela vai mostrar para a gente a conexão entre o antigo concerto e o novo concerto messiânico e a singularidade do culto da nova aliança. Então, na adoração da antiga aliança, nós vemos aqui que ela estava focada em um edifício físico onde as pessoas iam a fim de adorar. Então nós vamos ver que a adoração, por exemplo, no deserto, ela não acontecia em qualquer lugar. Ela era canalizada, centralizada, direcionada para o tabernáculo. No futuro, quando foi construído o templo, já em Jerusalém e outros templos provisórios, nós vamos ver que toda adoração era canalizada ali para o templo. Então não se pegava um animal e ia oferecer em qualquer lugar. Você levava para aquele, como diz aqui o texto, para aquele edifício provisório, no caso, aquele edifício físico e provisório que acontecia ali no deserto, ou para o templo feito por Salomão, ou para o templo dos tempos de Jesus, que já era uma reedificação, e lá aconteciam esses sacrifícios. E tudo acontecia ali. Nós vamos ver, queridos, para a gente adiantando, eu vou citando as referências, em Daniel capítulo 6, versículo 10, quando aqueles homens com inveja de Daniel querem pegar Daniel em algum erro para entregarem ao rei para que fosse morto, nós vamos ver que Daniel, quando soube do edito que ninguém poderia prestar nenhuma adoração, nenhuma reverência a outro personagem que não o rei, a gente vê em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel entrava no seu quarto, abria as janelas que estavam voltadas para Jerusalém e ele ali orava 3 vezes ao dia. Por que Daniel abria aquela janela voltada para Jerusalém? Porque para eles Deus ficou em Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade, que destrói o templo, destrói os muros, destrói tudo, mas ele entende que o Deus do templo está lá. E ele ora voltado para o templo. Os judeus da diáspora, por ocasião da Páscoa, da festa dos tabernáculos, da festa de Pentecostes, eles iam, inclusive iam cantando aqueles salmos de romagem, que é, se eu não me engano, do Salmo 120 até o Salmo 134, eles iam cantando esses salmos na peregrinação e iam a Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo onde eles entendiam que Deus estava, e que ali eles prestariam a sua adoração. Há um livro, A Sombra do Templo, de Oscar Scarzoni, que ele diz assim: Jerusalém não é uma cidade que tem um templo no meio. Ele diz, não, Jerusalém é um templo que tem uma cidade ao redor. Então veja a figura do templo, a centralidade do templo, a centralidade da adoração. Isso era muito bonito, o respeito por aquele lugar,
imigração, né, dos judeus que vinham de muitos lugares ali para Jerusalém para adorar. Mas, meus queridos, era uma adoração restrita. Nós vamos ver em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, né, e ele começa a dialogar com ela, e há um momento que ela pergunta e diz: olha, Senhor, nossos pais, eles dizem que a adoração é aqui, no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, Monte Sião, né? Mas onde é a adoração? Aí Jesus diz: olha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está nos ensinando é que esta adoração, ela não depende mais de tempo e nem depende de lugar. Nós não adoramos somente quando vamos ao templo, né? No templo nós temos um lugar especial, né? A igreja, o templo onde nós nos reunimos, é um lugar especial. Não é qualquer lugar. Ele é um lugar consagrado a Deus, onde nós nos ajoelhamos, oramos, onde nós cantamos, onde nós concentramos toda a nossa energia, todo o nosso foco no culto. É um lugar importante. Mas o adorador verdadeiro, irmãos, ele não está restrito a tempo e a lugar, não é? Na antiga aliança, uns adoravam no pátio, outros adoravam no lugar santo, outros no lugar santíssimo, não é? Mas na nova aliança, a adoração acontece onde estiver o adorador. A adoração acontece onde estiver o coração quebrantado. A adoração acontece onde tiver um coração aberto para Jesus. Então é possível você adorar dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do seu carro, deitado na sua cama, viajando, trabalhando, não é? Então, a adoração na nova aliança, ela é um estilo de vida e que não está restrito a tempo e nem está restrito a lugar. Muito bem. Em segundo lugar, a adoração era formulada numa construção cerimonial. A adoração era formulada numa construção cerimonial. Então, o que era o cerimonial? Era o local, os objetos, o sacerdote ou sumo sacerdote paramentado, né, e todo aquele conjunto organizado, né, para a adoração a Deus. Os locais onde se oferecia as coisas, né, mas na nova aliança, essa adoração, ela transcende ao culto. Nós já dissemos aqui no primeiro ponto, né? Você no culto adora, mas quando termina o culto, irmãos, a adoração continua, né? Quando você vai para casa, você pode continuar cantando, você pode continuar glorificando a Deus. Você, quando encontra o seu irmão e trata seu irmão bem como um verdadeiro cristão, isso é adoração. Quando você chega em casa e você trata bem sua esposa, seus filhos, não é? O seu esposo, não é? Quando você trata bem o seu vizinho e nisto o Senhor é glorificado, a isso nós dizemos, é adoração, a verdadeira adoração, né? Porque as pessoas, elas quando glorificam a Deus, é como se espiritualmente elas se prostrassem a Deus pelo seu bom comportamento, pelo seu bom testemunho. Então, ela transcende ao culto. Esta adoração da nova aliança, ela independe de objetos. Nós, na nova aliança, não lidamos com símbolos, mas com aquilo que é real. Não vamos à adoração, nós somos a adoração. Não entregamos ao sacerdote, mas entregamos direto a Deus. Olha que mudança, né? Então, a adoração da antiga aliança, o homem e a mulher levavam, né, lá o seu sacrifício, entregavam ao sacerdote, para que o sacerdote mediasse essa adoração. Mas na nova aliança, você vai direto a Deus,
porque nós estudamos que Jesus, quando deu o brado na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Bom, em primeiro lugar, a adoração na antiga aliança estava restrita a tempo e lugar. Na nova aliança, obviamente, não está restrita nem a tempo, nem a lugar, mas onde estiver o verdadeiro adorador. Em segundo lugar, a adoração da antiga aliança era formulada numa construção cerimonial. Na nova aliança é destituída desta construção cerimonial, ou independe desta construção cerimonial. Em terceiro lugar, a adoração, que consta da nossa lição, da antiga aliança, era propiciada por sangue alheio, por sangue de animais. Então, o que acontecia na antiga aliança, o sacerdote oferecia lá o animal, o cordeiro inocente. Na nova, Jesus oferece o seu próprio sangue. Vamos ver o tópico 3 e o subtópico 2, que tem aqui uma colocação interessante. Nos diz assim: o serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio, conforme Hebreus 9:25. O culto no antigo concerto era imperfeito, porque seus sacerdotes eram imperfeitos da mesma forma que o eram os seus sacrifícios. O verdadeiro culto em tudo superior só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em nosso lugar. Aqui temos este ponto. Também temos a síntese do tópico 3, que diz assim: o culto na nova aliança é singular, pois apresenta um sacrifício superior. Não tem o que nós discutimos, está aqui muito claro, Então, esta adoração, ela é superior, esta adoração é muito mais nobre. Em quarto lugar, a adoração da antiga aliança era mediada por um sacerdote. A da nova aliança é uma ligação do homem, servo de Deus, com o próprio Deus. E coisa linda, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós já falamos aqui, nós estávamos afastados de Deus, nós não tínhamos como cumprir a lei e nós não tínhamos como nos achegar a Deus. Éramos inimigos por Deus, mas Jesus vem promover esta reconciliação. Então, meus queridos, na antiga aliança, esta adoração era mediada por um sacerdote. Então, uma adoração fria, porque terceiros levavam a sua oferta. Mas na nova aliança, é você que leva a sua oferta. É o seu coração que vai, Esta adoração da nova aliança, ela vai do coração do adorador para o coração de Deus. Ela não está vinculada a essas exterioridades, não está vinculada àquilo que é aparente, mas está vinculado ao nosso coração. Jesus, ele valorizou muito a questão do coração do homem na adoração. Nós vimos lá a adoração prestada, era uma oração do publicano e do fariseu. Nós vemos que o fariseu, religiosamente, de acordo com os códigos da lei, ele estava maravilhoso, porque ele era um homem que jejuava 2 vezes por semana, era um homem que dava o dízimo de tudo e, segundo ele, não era como os demais pecadores, os demais homens pecadores, não era nem como o publicano que estava do seu lado orando. E se nós olhássemos baseado na antiga aliança, nós diríamos que aquele fariseu estava nota 10.
Mas Jesus veio quebrar esses paradigmas. Jesus disse: não, quem saiu justificado foi o publicano, porque o publicano, humildemente, ele batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Então Jesus olhou o seu interior. Então, queridos, em quarto lugar, esta aliança antiga, nela a adoração era mediada por um sacerdote, mas na nova, o adorador, né? Que nós falamos inicialmente aqui, que tinha o objeto da adoração, o oficiante da adoração e o adorador propriamente dito, né? Mas aqui na nova aliança, ele junta, né, tudo isso, que nós não precisamos mais de objetos, né? Nós precisamos de um coração quebrantado para estar diante de Deus prostrado, né? Como a mulher cananeia. A mulher cananeia é o exemplo da excelência do vazio. Eu costumo dizer que Deus nos abençoa quando Ele enche as nossas mãos, e Ele também nos abençoa quando Ele esvazia as nossas mãos. E quando Deus esvazia as nossas mãos, eu falo da excelência do vazio. Esta mulher não tinha nada para oferecer, né? O que ela tinha era um grande problema, porque sua filha estava miseravelmente endemoniada, mas ela vai até Jesus, né? Os discípulos pedem que Jesus a despeça, né? uma gentia, né? Mas a mulher vem e se prostra aos pés de Jesus, e Jesus diz: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que coisa linda, né? Não tem paramentos, não tem objetos, né, material para oferecer, mas tem um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a se prostrar diante do Senhor. Inclusive, ela chama Jesus de Senhor. Bom, em quinto lugar, enquanto a adoração antiga produzia pureza cerimonial, a nova produz redenção eterna. Enquanto a adoração antiga produzia pureza cerimonial, a nova produz redenção eterna. O foco não estava tanto no coração do adorador, mas naquilo que se levava, na cerimônia realizada, na observância do ritual. Mas na nova, ela produz, né? Ela produz redenção eterna. João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na antiga aliança ia-se observar o cordeiro, o macho. O cordeiro é limpo, né? Para esse pecado é esse animal mesmo. O sacerdote está em condições de oferecer. Onde é que ele vai oferecer? No altar do holocausto, né? Então se observava muito isso, a pureza cerimonial. Mas a nova aliança, ela, muito mais do que pureza cerimonial, ela diz respeito à nossa redenção eterna, a purificação do homem, o resgate do homem das trevas para a luz. Em sexto lugar, a antiga aliança, ela tratava a adoração no aspecto externo. A nova opera no interno. A nova aliança, ela vai considerar a adoração em relação à nova natureza que é plantada no homem. Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando de uma regeneração produzida pelo Espírito Santo, e que isto implica no homem uma nova natureza.
Não só uma nova natureza, mas um novo coração. A antiga aliança, ela cobria os pecados. A nova aliança remove os pecados, né? A antiga aliança, ela trabalhava o visual, trabalhava o aspecto externo, mas a nova aliança trabalha a consciência do homem. Nosso saudoso pastor José Neco, conhecido no Brasil inteiro, ele dizia que a consciência nunca mentiu a homem algum. Esse dispositivo que Deus implantou no homem, né? Então, este é o grande aspecto na nova aliança, né? Jesus disse que a adoração, Jesus falou para a mulher samaritana, ela ocorre em espírito e em verdade. Em espírito fala do mais íntimo do homem, né? Essa adoração que procede de um coração genuíno, de um coração verdadeiro. Ok. Em sétimo lugar, a antiga aliança, ela construía uma tradição. A nova, ela gera transformação. Então, como funcionava essa adoração na antiga aliança? Um conjunto de rituais que era passado de pai para filho. Nisto se construíam costumes. O adorador, ele dizia, eu faço porque meu pai fazia, né? Faço porque eu sou levita. Então tudo isso era construído, era construído um formalismo, né? Era construído uma tradição, né? E mais do que coração, havia tradição, porque como havia um conjunto de rituais para essa adoração, e eles focavam muito mais no ritual do que na motivação que gerava o ritual, então era construída uma tradição. E nós vamos ver nos tempos de Jesus que eles estavam muito preocupados, né? Se Jesus ia lavar as mãos, não era questão de higiene, era uma questão de ritual, né? Se Jesus ia jejuar como eles estavam jejuando, e eles muitas vezes questionaram Jesus, né? Aí Jesus falava, vocês estão preocupados com o exterior, vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora, você vê um túmulo por fora tão bonito, né? Mas por dentro está cheio de ossada. Então, para eles, não interessava, era o ritual que eles recebiam da tradição. E essa tradição, como a tradição é de homem, ela corrompia até o próprio ritual. As coisas já não aconteciam como Moisés tinha colocado para eles, né? Já tinha muita coisa que estava deturpada, né? Eles tinham acrescentado mais leis e outras leis, e lei sobre lei, e costume sobre costume, né? Então, vejam que quando foram apedrejar a mulher adúltera do capítulo 8 de João, eles esqueceram até da sua própria consciência. Eles se lembraram da pedra para jogar na mulher, se lembraram do pecado da mulher. Bom, e a nossa tradição diz que é para a gente jogar pedra nessa mulher, porque ela foi apanhada em adultério. Mas aí Jesus diz, opa, vamos fazer uma reinterpretação mais nobre dessa lei. Isso é importante. Agora, para você jogar pedra nela, você tem que estar melhor do que ela. Você não tem pecado, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos estavam recheados de pecado, e a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos foram se retirando, numa demonstração de que quanto mais velho, mais acúmulo de pecado, né, e tudo mais. Então, a antiga aliança, ela construía um modelo de adoração que montava uma tradição. A nova, ela gera transformação. Mais do que tradição, é transformação. Então, meus queridos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e vamos para uma igreja, a igreja tem seus rituais, a igreja tem seus costumes, né? A igreja tem sua forma de operar, né? Que são tradições também, né? Mas nós sabemos que o importante não é esse conjunto de tradições.
O importante é a transformação que se realiza no coração da pessoa. Não adianta, não é, eu estar de paletó e gravata, não é, paramento aqui de um pastor, não é, e se o meu coração não é reto, não é íntegro para com Deus, se não é quebrantado para com Deus, então não adianta essa montagem toda. Para Jesus não adianta, para Jesus importa um coração de adorador. Glória a Deus. Também alguém disse que sem verdadeiro conhecimento nós não podemos ter verdadeira adoração. Nós não adoramos porque sentimos, nós não adoramos porque temos um conjunto de rituais tradicionais, nós adoramos porque temos conhecimento. Você só adora aquilo que você conhece. E nós conhecemos ao Senhor, por isso o adoramos. Em oitavo lugar, a antiga aliança, ela estava firmada em promessas limitadas. A nova aliança está firmada em promessas ilimitadas. Por isso, queridos, que a nossa adoração, ela deve ser superior, deve ser de uma plataforma mais elevada, de um nível melhor. Por quê? A antiga aliança, nós sabemos que as promessas eram limitadas. Qual era a promessa da antiga aliança? Vocês vão sair do Egito, vão caminhar pelo deserto e vão chegar a Canaã, a terra prometida que mana leite e mel. Isso nós falamos em uma lição anterior. Lá você vai ter casa, lá você vai ter sua esposa, lá você vai ter seus filhos, lá você vai ter gado, lá você vai ter plantações, né? A isso o judeu chama de shalom, né? É a verdadeira paz, é quando sua vida está totalmente organizada, não somente no sentido vertical, mas no sentido horizontal. Então, ter sua esposa fértil, os seus animais também, né? A cabra, o camelo, né? Pare, né? E tem seus animais, não aborta, isso é bênção. Tudo bem. Então, irmãos, podemos dizer que uma adoração é baseada em algo que receberiam aqui na terra. Isto é tão forte no coração deles, que quando Jesus está pertinho de ser assunto aos céus, eles dizem a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 6. Jesus diz: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual era o foco deles? O reino aqui na terra. Na realidade, a preocupação deles era quando nós vamos sair do jugo de Roma, quando nós vamos poder oferecer os nossos sacrifícios no templo sem a fiscalização de Roma, quando nós vamos poder gerir as nossas vidas sem a tutela de Roma. Bom, mas na nova aliança, meus queridos, as promessas são ilimitadas. Aqui há razões para nós glorificarmos a Deus, para nós servirmos a Deus com alegria, não é? Com muito mais intensidade, porque a Bíblia diz em Romanos 8:18, diz assim que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que a nós será revelada. Também está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Jesus também falou que lá no reino, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, não é? E alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14:17. Em João 14, Jesus disse que lá ele foi preparar muitas moradas. Disse: não se preocupem,
não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso conhecimento de Deus, irmãos, é muito maior, até porque a revelação ela é progressiva, e nós podemos dizer que hoje a nossa amplitude de revelação é maior do que os nossos pais lá no passado. E por isso, na medida que nós vamos descobrindo a grandeza de Deus, as revelações de Deus, a nossa oração ela deve ter uma qualidade muito superior, ela deve ser de uma dimensão muito maior do que os nossos pais. Em nono lugar, a antiga adoração, ou a adoração da antiga aliança, ela era baseada no objeto da informação. A adoração da nova aliança é baseada no objeto do conhecimento. O que é que eu quero dizer? Que os antigos adoravam baseado naquilo que diziam. O povo de Israel adorava porque Moisés dizia: eu vi ao Senhor no alto do monte, e o Senhor mandou isso aqui para vocês, esse conjunto de rituais, esse conjunto de leis, e eles adoravam a Deus. Enquanto não havia uma produção do Antigo Testamento, a tradição era oral. O pai passava para o filho passava para outro filho, que ia passando para outro filho, e assim eles iam adorando, baseado na informação. Mas na nova aliança, o objeto da nossa adoração, ou a nossa adoração está baseada no objeto do conhecimento. Não é? A gente adora porque conhece. Não é porque papai está adorando, porque mamãe está adorando. Não é porque papai desfrutou de uma experiência espiritual, vovó desfrutou de uma experiência espiritual. Não, eu adoro e você adora, meu irmão, porque nós tivemos um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós o recebemos como nosso Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E você desfruta de uma experiência pessoal com Deus. Sempre que eu prego sobre as virgens loucas e as virgens prudentes, eu digo que quando as virgens loucas ou imprudentes disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, não é? Porque o noivo, houve um brado, aí vem o noivo, elas se levantaram para se encontrar com o noivo. As prudentes tinham azeite na sua reserva, na sua lamparina, e as virgens loucas não tinham. E as virgens loucas queriam pegar das virgens prudentes. As virgens prudentes disseram: não, vão comprar naqueles que vendem. O nosso aqui é o nosso azeite, o seu azeite é o seu azeite. Então nós pegamos essa parte do diálogo e nós sempre construímos e dizemos: olha, irmão, a experiência é pessoal. O meu azeite não vai valer para você. O seu azeite não vai valer para mim. Então, cada um que construa, sua carreira espiritual em cima do conhecimento que nós temos. Jesus não quer se revelar a um grupo privilegiado. Jesus quer se revelar a todos aqueles que o recebem como seu Salvador. Então, a antiga aliança, nela adorava-se o objeto da informação. Na nova, o objeto do conhecimento. Você adora não porque contaram, não porque você sente, mas porque você conhece. Nós vamos ver uma questão muito interessante em João 4,42, que após a mulher ter aquele diálogo com Jesus, a mulher samaritana, ela deixa o cântaro e vai lá na cidade e diz aos homens lá na cidade: olha, vem um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E aí eles vêm, e quando eles encontram Jesus e ouvem Jesus, eles olham para a mulher e dizem: olha, mulher, já não é mais pelo teu dito,
já não é mais porque você disse, mas nós vimos aqui, não é? E observamos, não é? E recebemos, parafraseando, né? Eles tiveram a experiência pessoal, né? A Jó, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, após Jó passar toda aquela experiência, né, de batalha espiritual, onde ele perde tudo, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Lá no final, no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora a minha adoração não é teórica, mas a minha adoração agora se baseia na intimidade. Então, queridos, esta adoração é baseada no objeto do conhecimento. Em 10º e último lugar, a antiga aliança, né, ela custava o sacrifício dos outros. Na nova, nós somos o sacrifício vivo, e isto é adoração. A adoração da antiga aliança se levava um animal, era outro personagem lá, né? Transferia-se o pecado para aquele animal, o pecador colocava a mão na cabeça do animal, transferia para o animal, e aí o animal ia lá para o sacrifício, que era o modelo de adoração. Mas na nova aliança, nós não temos mais o cordeiro, o bode, a ovelha, não, agora nós somos o sacrifício vivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, lá atrás, na antiga aliança, comprava-se o animal, transferia-se o pecado para o animal ia e o homem ficava. O homem desejava, mas o animal era quem pagava. Então hoje, queridos, encerrando a nossa lição, hoje eu e você somos o sacrifício vivo. Eu e você, por onde andamos, somos a adoração em movimento, não é? A adoração não está mais limitada a um lugar, não está limitada a um conjunto de paramentos, não está limitado a um determinado horário, não. Você é a adoração viva. Então, queridos, repetindo para você, né, que está aí, né, e vai copiando isso para você entender, nós mencionamos, em primeiro lugar, ela estava, a antiga, restrita a tempo e lugar. A nova não está restrita a tempo e lugar. Em segundo lugar, ela era formulada numa construção cerimonial. A nova, ela transcende a objetos, ela transcende a culto, transcende a símbolos, né? Transcende a tudo. A antiga era propiciada por sangue de animais, mas a nova é pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, era mediada por um sacerdote. Na nova, nós não precisamos desse mediador. Jesus Cristo já é o único mediador entre Deus e os homens. Em quinto lugar, enquanto a adoração da antiga aliança produzia pureza cerimonial, a nova produz redenção eterna. Em sexto lugar, a antiga tratava o aspecto externo, a nova opera no aspecto interno. Em sétimo lugar, a antiga construía uma tradição. Tudo aquilo que era feito ia se construir uma tradição. A nova, ela gera transformação. O importante é a transformação realizada em você. Oitavo lugar, a antiga estava limitada ou estava fundada em promessas limitadas. A nova está fundada em promessas ilimitadas. Jesus disse que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, não, são as coisas que tem lá na eternidade. E lá
tudo continua se aperfeiçoando por toda a eternidade. E por isso, os serafins, os anjos, os querubins não se cansam de dizerem glória, glória, glória àquele que vive para sempre. Em nono lugar, na antiga adorava-se o objeto da informação. Na nova, adora-se o objeto do conhecimento. E em décimo lugar, a antiga custava o sacrifício dos outros, na nova, somos o sacrifício vivo. Queridos e amados irmãos, que Deus nos abençoe, que esta palavra possa penetrar bem fundo no seu coração e que essa explanação simples ela possa acrescentar alguma coisa para você. Se você apreciou, gostou deste vídeo, você tem embaixo aí para você se inscrever nesse vídeo, dar aí o seu like, compartilhar com outras pessoas e fazendo isso você vai estar propagando a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente, e receba um forte abraço do pastor Walter Pereira e até a próxima, se Deus quiser.